Pessoal, novo episódio do Papo de Artista. Eu fico muito feliz por estar aqui com vocês. Normalmente estou aqui sozinha, com duas luzes e uma câmera, falando com vocês. Por isso que eu sempre peço, escreve. Eu vejo todos os comentários, interajo com todos os comentários. Então, isso aqui tem que ser um papo. Por mais que seja um pouquinho prolongado, eu falo, depois de algum tempo você vai me responder. Mas vamos fazer disso um grande diálogo aí online, por favor. Então, a gente estava no episódio passado, a gente estava falando quais são as perguntas essenciais. A gente falou que a pergunta é um espelho invertido que reflete a própria pessoa que faz a pergunta. Ela diz mais até do que a própria resposta em si, que as respostas elas são finitas, elas encerram a questão, né? Elas concluem, elas tiram as dúvidas, elas encerram as questões, enquanto as perguntas, elas fazem um movimento oposto, elas abrem a cenários, a discussões, né? A opiniões, a mundos diferentes, né? E elas são abertas. Então, há um pensamento filosófico da supremacia da pergunta frente às respostas. A gente conversou um pouquinho demais da vez passada, não deu para terminar. São 38 perguntas, a gente fez até a 25. E aqui a gente vai continuar fazendo essas perguntas essenciais. Eu falei também no outro episódio em que eu lancei um livro em 2011 chamado Livro das Perguntas. Um livro-jogo com regras, tem na Amazon, vou colocar o link aqui embaixo. E ele tem 317 perguntas, né, sobre relacionamento, hobby, fé, né, um monte de coisa, política, economia, um monte de coisa, particulares seus, né, para você brincar com os amigos, fazer como se fosse um puxa-assunto, né, uma coisa bem legal. Essas perguntas são mais ligadas à essência. Então, se você quiser que eu publique um segundo livro das perguntas, com perguntas essenciais, baseadas nessa minha listinha que eu demorei para colecionar aqui, me fala que eu vou pensar com carinho nesse projeto. Já tenho 4 livros publicados, 3 best-sellers e quem sabe esse é o 5º. Bora lá. Pergunta 25. A gente terminou no capítulo anterior com a pergunta 25. Você tem certeza que lembrariam de você depois de 10 anos? Essa foi a pergunta. Próxima pergunta 26. O que você escolheria fazer se o dinheiro não importasse? Essa é uma pergunta do Alan Watts. Eu falo aqui quando tem crédito das perguntas, né? A maior parte são minhas. Se dinheiro não importasse, vamos tentar entender um pouquinho essa pergunta e do que ele ou eu aqui estou perguntando ou refraseando para vocês. Se dinheiro não fosse problema, vamos frasear assim, né? O que você faria se dinheiro não fosse problema? Cara, tá aqui, ó. Você tem 33 milhões no seu banco. Dinheiro não é um problema. Quer viajar? Tem dinheiro. Quer fazer procedimento estético? Aqui tá dinheiro. Quer estudar não sei onde lá, numa uma Ivy League da vida? Aqui tá dinheiro. Dinheiro não é problema. O que você faria? O que você faria agora, amanhã? Você iria para onde? Resgataria quem? Investiria em quê? Concluiria qual sonho? Fale. 27. E se hoje fosse o último dia da sua vida? Você estaria fazendo o que você está fazendo agora? Pergunta de Steve Jobs. Estaria fazendo? Aí vamos tirar o seguinte, se eu fosse morrer hoje, eu possivelmente estaria aí buscando minha família, né, passar o tempo de qualidade, né, você pensa em trazer para perto aquelas pessoas que são importantes e passar tempo de qualidade. Mas tirando isso, vamos tirar isso, eu acho que seria um movimento quase que natural da maior parte das pessoas, né, tirando isso. Vamos supor que você tem um dia só para isso, mas tirando isso, você estaria fazendo o que você faz hoje? Trabalhando no que você faz hoje? Fazendo exatamente o dia de hoje? Se esse fosse o último dia da sua vida? Se tudo de você fosse revelado agora aos 4 ventos, em alto-falantes, para todo mundo ouvir, os seus segredos, os seus pensamentos, os seus traumas, as suas conquistas, vamos supor, né, suas consultas aí no psicólogo, no terapeuta, tudo que você já conversou lá, se fosse ao vento, se todo mundo ouvisse,
né? Se você não tivesse mais nenhuma página fechada ou livro fechado dentro de você, o que você mais temeria que as pessoas vissem de você? 29. Quem você seria se ninguém tivesse dito quem você deveria ser? 30. Se Deus respondesse às suas rezas, às suas orações, às suas preces, do jeito que você quiser falar, você realmente estaria pronto para receber e ouvir? Às vezes a gente pede muita coisa. Eu lembro muito daquele filme, eu sei que é bobo, me desculpe, mas aquele filme do Sim Senhor, com Jim Carrey. Gosto muito da premissa de alguns filmes dele, né? E ele começa a falar assim para todo mundo: ah, ganhou na loteria, ganha assim, ganha assim. Ele começou a falar assim, como um grande senhor, né, indiscriminadamente. E aquilo começou a criar uma algazarra, uma desordem, que muitas vezes não estamos preparados para ouvir a resposta ou para receber o que estamos pedindo, realmente pedindo. Então, na hora de pedir, tenta entender o que realmente você precisa, o que realmente você quer e o que realmente você consegue aguentar, de positivo ou de negativo. 31. Se você vive em qual tempo? Ah, isso a gente falou antes, né? Então vamos dar uma recordada. Em qual tempo você vive? Você vive no presente, no passado ou no futuro? Quem vive no presente e está muito dentro do presente tem estresse. Quem vive com a cabeça no futuro, o que vai acontecer? O que eu vou fazer? Como é que vai ser para os meus filhos? Eu vou conseguir, não sei o quê, comprar uma casa daqui a 20 anos? Quem vive no futuro, os medos com a inteligência artificial e está com um futuro percentualmente muito grande no seu dia a dia, vive ansioso. E quem vive de passado, que não consegue superar, que não consegue trabalhar o passado, vive de depressão. Depressão, estresse e ansiedade. O que você tem na sua vida? Para você entender em que tempo, que é a pergunta, você está mais vivendo. É o passado, o presente ou o futuro? Quando essas coisas se esgarçam, se estendem, você tem esses sintomas. Você tem algum sintoma desses na sua vida? Tenta pensar. 32. Até quando vai o silêncio antes de se tornar o seu grito? Também poderia ser interpretado até quando você espera para agir. Até quando você fica quieta para bater na mesa e falar. E dizer que você veio. Aquilo está aqui, ó. Está agarrado. Até quando você vai suportar isso? 33. Se a história é contada pelos vencedores, nos livros, nos filmes, nas narrativas, quem conta a história é quem venceu. Quem conta a história de uma guerra é quem venceu. Quem conta a história de empreendedorismo é quem conseguiu se manter empreendedor. Quem conta a história é quem se sucedeu com ela. Quem pergunta por quem perdeu? Quando você estiver fazendo um empreendimento, um projeto, normalmente você está num viés de confirmação. Você quer que tudo confirme que aquilo vai dar certo. Você quer que tudo confirme que aquela ideia é boa. Você quer que tudo confirme. E toda confirmação que você tem, você fica super feliz. Você fica super feliz. Nossa, aquilo vai dar certo. Aquele produto Yogoberry maravilhoso. Vou investir não sei quantos, 1 milhão, não sei quantos em Yogoberry. Tá todo mundo investindo, tá todo mundo comendo. Agora você vê muito pouco, né? Quase nada de Yogoberry aí. Foi uma febre. Mas na hora você quer que tudo confirme que aquilo que você quer é o que vai dar certo. Porque você está vendo a narrativa dos vencedores. Vale a pena visitar o cemitério dos empreendedores que não deram certo, que quebraram em 3 anos, 5 anos, dos sonhos perdidos, das pessoas que trabalham em contabilidade e tinham outros sonhos, pessoas que trabalham em empresas e não queriam estar ali. O cemitério de sonhos
é muito, muito grande. Quando você for sonhar, olhe para ele também, para você saber como você não vai entrar lá e vai entrar realmente na narrativa vencedora. E a pergunta é, né, você vê o cemitério também? Né? Você vê quem perdeu? Você escuta quem perdeu? 34. Quando você mente para si mesmo, quem exatamente você está tentando enganar? Porque é você, o seu ego, o seu id e seu superego. Qual dos 4 você está querendo enganar? Porque você pode até tentar, e as pessoas tentam, mas muitas vezes elas não conseguem. Mas elas começam a criar, inventar desculpas para si mesmas e vivem às vezes muitos anos nessas desculpas inventadas, que não sou capaz, não posso. Meu marido diz que eu não tenho essa capacidade, meu pai diz que sou burra, que não consigo, minhas amigas sei lá, falam algo negativo, né? A personalidade humana, ela é formada até os 7 anos de idade. A gente nasce se entendendo como parte da mãe. Então, a mãe está aqui, né, a barriga, você é parte da mãe. Você, quando nasce, o bebê, ele se acha parte daquele todo. E a primeira vez que ele se entende como um ser, não parte, desconectado da figura materna, é através do olhar da figura paterna. A figura paterna não precisa ser um pai, pode ser uma avó, um avô, pode ser uma outra mãe, é a figura paterna, tá? Então, sem mimimi aqui, sem coisinha aqui, eu tô falando a figura paterna, que pode ser qualquer pessoa que atue e tenha a função de uma figura com as funções paternas, tá? Não é que seja um pai, é a função. Ok, estabelecemos isso, que hoje as coisas estão muito chatas. É a partir do olhar dessa figura paterna, que pode ser um pai, pode ser qualquer outra pessoa. E esse olhar é tão importante para essa criança que esse olhar continua sendo importante até os 7 anos de idade. Então, essa figura paterna, ela deve acompanhar essa criança, né, durante os anos dela. Mas como a formação da personalidade, do caráter vai até os 7 anos de idade, quanto mais essa figura paterna que deu para essa criança a sua identificação de identidade única como um ser, e não como parte de outro ser, de uma mãe, quanto mais essa figura paterna falar para essa criança, reafirmar, posicionar essa criança, trazer um olhar de fora, ela vai ser impactada cada vez mais na sua personalidade. Exemplo, quanto mais essa figura falar assim, nossa, como você tá linda, ainda mais se é um pai e uma filha, né, sexos opostos, né, isso ainda tem mais peso. Como você está linda, como você é inteligente, mas quando é inteligente mesmo, né, e você pode até não elogiar a faculdade dela, né? Ela é inteligente, ela é perspicaz, ela é assim, né? Mas pode elogiar o esforço da criança. Nossa, você tentou muito bem. Nossa, quantas vezes você fez, né? E você começa a moldar uma personalidade ali, em que isso está incluído a autoestima. Por isso que mulheres, às vezes, não têm uma autoestima muito grande,
porque até os 7 anos de idade dela, essa figura paterna, com esse olhar de fora, não trouxe para ela a afirmação de que ela precisava. Você está muito bonita. Você é uma princesa. Que linda. Deixa eu sair para a gente comemorar essa sua conquista. Entrou no jardim de infância, né? Conseguiu alguma coisa. Vamos comemorar. Faço questão de sair para comemorar e te tratar como uma mulher deve ser tratada. Aqui um buquezinho de flores para você, um para mamãe e um para você. Então, quanto mais reafirmações, olhares, observações e olhares de fora, que trabalhem diretamente na personalidade e na autoestima daquela criança, mais ela vai ser imbuída dessas coisas, a segurança, né, o senso de sou capaz, né, a autoestima, o brio, a força, a importância do tentar, do fazer, independente se for falhar ou não, né? Essas coisas elas vêm até aí. Depois dos 7 anos é replicação de algumas coisas, as coisas já estão sedimentadas. Então é muito importante aqui que quando você mente para si mesma, quem é que você está tentando enganar? Quem é que você está trabalhando para enganar? A gente perguntou, é você? Mas é aquela criança antes dos 7 anos? É o seu id, seu ego, seu superego? Depois estuda isso. Quem é que você está enganando? E se você não tiver uma base boa, constituída, feita até os seus 7 anos de idade, uma personalidade e que você se veja, que você se posicione, se coloque, se valorize frente aos outros, aqui você vai estar mentindo para você pra caramba. Aqui você vai mentir para você e vai acreditar nas suas próprias mentiras e vai cair nas suas próprias mentiras. E você vai ser o carrasco e a outra pessoa do carrasco, sei lá quem que é, a vítima e o carrasco. Você vai ser os dois. E você, no seu pensamento interno, você vai trabalhar nisso. Aquela criança que teve uma base muito forte, por isso que eu falei disso, até os 7 anos de idade, tem uma personalidade que não vai permitir que ela mesma minta para ela mesma. Muito menos outras pessoas. Muito menos terceiros. Vai falar assim, você não é capaz. Ela vai falar assim, você quer ver? Me dá um ano. Você quer ver? Você quer apostar? Se eu sou capaz ou se eu não sou capaz? Espera aí. Guarde 1 ano que eu vou fazer acontecer. A pessoa até, cara, não fala de novo. Você disse que é capaz, você é capaz. É isso. E se agora você está nos auges dos seus 42 anos e você fala, ih, já foi, aos 7 anos já me estrupiei aí na vida, então trabalhe, se faça essas perguntas, se entenda, né? Você consegue mudar certas coisas em você. Você consegue trabalhar certas coisas em você, quando você consegue entender de onde elas vêm. De repente é lá, da falta de uma figura paterna, da falta, né, do olhar do outro para você quando você estava construindo as bases da sua personalidade e autoestima. Pensa nisso. Desculpa ter desviado um pouquinho aqui. Como você tem cara de pau de dizer que não tem tempo? Eu penso muito nisso, na verdade, né? Quando eu me coloco assim, eu falo, gente, não tem tempo para nada. Nossa, tá muito corrida. Eu falo assim, gente, Elon Musk, você gostando ou não do Elon Musk, dá licença se não gostar, a gente tem que ver as pessoas pelas suas conquistas, suas vitórias, o que ele fez. E, sem dúvida, o que ele fez, o que ele conquistou, você gostando ou não, foi um divisor de águas na vida de várias pessoas. Solar City com energia solar, o Tesla com os carros que desafiaram uma indústria que nunca, eu ia demorar muito para começar a fazer isso, e ele foi fazendo isso antes de General Motors, antes de qualquer outra empresa, tendo dívidas e dívidas na venda de cada carro, ele dava um stamp atrás do carro dando dívida, né? Então, Tesla, por exemplo, e muitos outros. A gente fala de Leonardo da Vinci, por exemplo. Então, quando você faz essa pergunta, né,
Na minha cabeça, eu sempre penso, como é que eu posso pensar assim se tiveram pessoas com o mesmo tempo, as mesmas 24 horas por dia, que fazem muito mais do que eu? Pergunta 36, né? Falta perdoar alguém em seu coração? Vale a pena você pensar nisso. Pergunta 37. Por que você continua esperando o momento certo, se ele nunca existiu para ninguém? Às vezes a gente se pergunta, né? Não, isso aí é para daqui a pouco. Esse projeto é para quando eu me aposentar, né? Isso aí é para eu fazer depois. Isso aí é para o futuro, quando meus filhos estiverem, sei lá, maiores e estiverem fora da faculdade, não tiver esse gasto financeiro. E a gente vai projetando para o futuro e colocando desejos no nosso futuro, né? Nesse cronograma que a gente vai fazer, nossa agenda de futuro, e quanto mais a gente chega próximo, a gente vai ainda jogando ainda mais para o futuro. Então não há tempo certo, há o tempo de agora. Aqui eu coloquei, né? Vai esperar se aposentar, vai esperar o filho crescer, vai esperar adoecer, vai esperar o quê? Tá esperando o quê para começar? Porque o tempo está passando, né? O tic-tac está passando. E pergunta 38, a nossa última pergunta aqui dessa série de perguntas que a gente fez. Quais grandes projetos e ideias você enterrou nas suas gavetas? Vai lá, abre sua gaveta, vê quantos projetos morreram naquele cemitério. Quantas ideias você já teve em que você nunca colocou para acontecer? Porque você achou, não sou capaz, não é a hora, não tenho os recursos, ninguém vai gostar, ninguém vai dar valor. E você foi dando as suas desculpas, né? Olha as desculpas aqui de novo, você foi dando as suas desculpas. Abra essa sua gaveta e vê quantos projetos já morreram lá dentro e quantos mais estão em vias de morrer. Desde quando você era criança, pensa o que você queria ser quando crescer. O que você quer ser quando crescer hoje, né? O que você quer ser quando você aposentar? O que você quer fazer na sua aposentadoria? O que está morrendo na sua gaveta a cada dia, né? Essas perguntas, elas não são para ser respondidas, né? São para ser pensadas e muito menos respondidas rapidamente. Por isso que eu falei para você pegar uma caneta, né, e um papel. Elas são para calar, para desconstruir e para reerguer. Quem as carrega em seu peito transforma-se. Que essas perguntas e que esse episódio, esses 2 episódios do Papo de Artista, de forma geral, não ofereça mapas, mas acenda tochas nessa sua jornada. Então, boa aventura, boa viagem, faça sempre grandes perguntas, por mais que você não tenha respostas. Espero que você tenha gostado. Até o próximo episódio aqui do nosso canal e do nosso Papo de Artista. E eu quero saber de você, qual foi a pergunta que mais impactou? Coloca aqui abaixo, escreva e fale o que você está pensando depois dessa enxurrada de perguntas. Até o próximo episódio.